partir de Mateus 16, logo depois de Jesus ter partido para o território de Magadá, Jesus comenta com os discípulos, né, sobre o fermento dos fariseus. Porque os fariseus e saduceus chegam a Jesus e pedem a ele que mostrasse algum sinal do céu. Olha, se você é o filho de Deus, então mostra algum sinal para a gente. E Jesus responde assim: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus se retirou. Passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer do pão, né, de levar pão. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles, os discípulos, razoavam entre si, conversavam entre si, dizendo: é porque a gente não trouxe pão, é por isso que ele está falando do fermento. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes fornecido do pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e dos 4 cestos, quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então os discípulos compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E algo interessante, se pensarmos que Jesus falou para os fariseus, né? Você consegue ver o céu e saber quando vai chover. Você consegue ver o céu e saber quando é tempo de colheita. Você consegue discernir os tempos. Você usa um calendário. Mas você não consegue ver o óbvio que está na sua frente. Por quê? As multidões que Jesus estava levando após ele. As curas que estavam acontecendo. Os testemunhos que as pessoas davam. E aí os fariseus chegavam e diziam assim: dá-nos um sinal. Ou seja, diante de todas as maravilhas que estavam acontecendo, do mover do povo relatando: fui curado, aquela pessoa foi curada. Né? Diante de todos os ensinos de Jesus, de tudo que acontecia, eles diziam assim: isso não é suficiente, precisamos de um sinal a mais. E Jesus dizia que nenhum sinal seria dado senão o sinal de Jonas. Que alguns textos, né, de pastores via internet, se você for pesquisar, nos dizem que esse sinal de Jonas estava fazendo uma alusão à morte de Jesus, que era ficar 3 dias, como Jonas ficou 3 dias na barriga do grande peixe, Jesus morto 3 dias até ser ressurreto, né, e que esse seria o grande sinal. E de fato o grande sinal que nós temos de Jesus para nós não é de repente ele ter multiplicado pães ou transformado água em vinho. A grande maravilha de Jesus foi a ressurreição. Foi ele ser crucificado por todos os nossos erros e ressuscitar. Jesus ressuscitando é Deus vencendo a morte sobre a qual estaríamos submetidos com o nosso pecado. Então Jesus nos salvou. A ressurreição de Jesus, esse sinal de Jonas, que é o que seria dado, ele nos traz salvação, ele nos traz esperança. Independente da situação que estejamos vivendo no nosso dia, a gente pode olhar para Jesus e lembrar: ei, ele ressuscitou. Os erros foram pagos. E a gente pode orar pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, renunciando qualquer mal, qualquer pecado que a gente pratica na vida, pedindo a Deus que nos mostre um caminho novo, feito e preparado por Ele. Podemos buscar aí a santificação, que é uma coisa muito importante para estarmos próximos de Deus. Então lembrem disso. O importante, mais do que pedir para Jesus, Jesus, quero ver um milagre acontecer, quero ver algo fantástico, diferente acontecer, é nos lembrarmos do sinal que já nos foi dado, a ressurreição. Porque pela ressurreição eu posso crer na vida eterna. É a ressurreição que me garante o céu. É a ressurreição. E que mais eu preciso? Todo o mais que acontece é graça de Deus. Então, quando entendemos isso e oramos pelos enfermos, os enfermos são curados. Mas não é porque precisamos dessa cura para crermos. É porque nós cremos e já recebemos a ressurreição no nosso coração, que podemos soltar uma palavra de vida e podemos falar de Jesus, com a boca cheia de alegria e de amor. Então, o convite hoje
é para você lembrar que Jesus se sacrificou, foi crucificado pelos seus erros. E os seus erros foram pagos na cruz, independente de quais sejam. E Jesus ressuscitou e ele venceu a morte. Todo escrito de dívida que havia sobre a sua vida foi pago. Então, hoje podemos crer, orar a Deus e clamar por essa salvação, por essa limpeza, por esse renovo. Ore hoje. Após assistir esse vídeo, desliga um pouco o celular, feche-se no seu quarto ou no trabalho, onde estiver. Feche os olhos e ore. E agradeça a Deus pela cruz, pela ressurreição. Diga: Senhor, muito obrigado por levar os meus erros. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero experimentar das maravilhas do Senhor que vem com a ressurreição. Eu quero ter o Espírito Santo de Deus. Eu quero ser santificado. Me mostra o teu renovo. Ora sim e pede em nome de Jesus. Com certeza Jesus Cristo responderá.